Nesse exercício, a gente precisa encontrar a equação reduzida de cada uma das elipses. No item A, os focos estão sobre o eixo x. Lembre-se, então, que também sobre o eixo x estarão os vértices do eixo maior, A1 e A2. Vou marcá-los aqui. O que a gente sabe dos focos? Um está no menos 3,0, o outro está no 3,0. Portanto, essa distância do foco 1 ao foco 2 é o que a gente chama de distância focal e corresponde ao valor 2c. Então, vou marcar aqui 2c. Como eu vou do menos 3 até o 3, eu andei 6 unidades. Se 2c vale 6, então a gente já sabe que nesse caso c é 3. Ele deu a distância entre os vértices do eixo maior, A1 e A2, ele está falando que isso é 10, portanto, 2A vale 10, e daqui, então, a gente conclui que o A é 5. Lembrando que para a elipse, sempre temos A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Como o A vale 5 e o C vale 3, fica claro para a gente que o B é 4 por tratar-se de um dos triângulos retângulos conhecidos, o 3, 4, 5. E aí, se a gente sabe que o B é 4, se você quisesse, você poderia representar o eixo menor aqui no Y, P2 e aqui o P1, tanto faz a ordem, pode ser o B1 em cima e o B2 embaixo, não tem problema. E caso você quisesse representar, está aqui o eixo menor, cuja distância é igual a 2b, igual a 8. Ele não pede isso, mas para alguns problemas é interessante você lembrar dessa distância, desse posicionamento, sempre o eixo maior e o eixo menor perpendiculares entre si, o eixo maior onde está a distância focal, onde localizam-se os focos. E agora, escrevendo a equação, a gente vai olhar no eixo x está o eixo maior, então eu tenho uma relação do x quadrado com o a quadrado, que é metade desse eixo maior. Somado, no eixo y está o eixo menor e, portanto, fico com y quadrado sobre b quadrado. Isso igual a 1. Basta substituir os valores. O a vale 5, como está ao quadrado, vai ficar 25. Mais o b vale 4, então ao quadrado aqui ele vai virar 16 igual a 1. Esta é a equação reduzida da elipse apresentada no item A. No item B, praticamente a mesma ideia, no entanto, aqui sobre o eixo Y está o eixo menor, a gente vê isso porque os focos estão no eixo X. Essa distância aqui é o B, que é do centro até um dos vértices do eixo menor. Esta distância aqui é o C, que é do centro até um dos focos. E aqui a gente está vendo que ele vale 2, então esse é o C. E, consequentemente, a hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente fecha aqui, não é para riscar em cima do número, é a representação do A, que nesse caso ele está indicando que é 3. Então você tem um triângulo retângulo. Neste problema a gente sabe que o A está valendo 3 e que o C está valendo 2. Resolvendo, A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado, e substituindo os valores A e C, nós temos isso aqui é 9, isso aqui é 4, então B quadrado vai ser 5, e você já pode utilizá-lo. Caso você quisesse encontrar o B é a raiz de 5, mas na hora de escrever a equação reduzida, você vai olhar sobre o eixo X estão os vértices do eixo maior, estariam aqui o A1 e o A2, então você faz x quadrado por a quadrado.
mais y quadrado por b quadrado igual a 1, assim como você tinha feito no item A. Logo, a equação fica x quadrado sobre 9, que é o 3 ao quadrado, e y quadrado sobre 5, que já era o b quadrado, igual a 1. Esta é a equação reduzida da elipse apresentada no item B. No item C, muda a orientação. Por quê? Porque os focos encontram-se agora sobre o y. E, portanto, também sobre o y estarão os vértices do eixo maior A1 e A2. Neste caso, ele está fornecendo para a gente essa distância, o tamanho do eixo maior, que é 2A, igual a 26, então o A vale 13. No eixo y ainda estão os focos. Se você observar aqui, essa será a distância 2c, do menos 5 até o mais 5 em y, está valendo 10. Portanto, c vale 5. Consequentemente, já que estão sobre o eixo y tanto os focos quanto os vértices do eixo maior, sobre o x estarão os vértices do eixo menor. Vou puxar aqui e representar essa distância, que é 2b. Distância entre os vértices do eixo menor ou o tamanho do eixo menor. E aqui estariam o b1 e o b2. Novamente, vale Pitágoras, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Como o valor do A é 13 e o valor do C é 5, você faz Pitágoras e acha o B, ou também você se lembra, esse também é um dos triângulos conhecidos, 5, 12, 13. Então o B valeria 12. E aí na hora de escrever a equação, você tem que visualizar sobre o eixo x encontra-se o eixo menor. Então eu vou ter x quadrado relacionado com o b quadrado, porque o b está relacionado ao eixo menor e ele está sobre o x. Mas sobre o eixo y encontra-se o eixo maior. Então você vai ter y quadrado sobre a quadrado, porque o a é a relação que se estabelece com o eixo maior. E o eixo maior, nesse caso, está em y. Isso tudo tendo que dar 1. Substituindo os valores, você teria x quadrado sobre 144, que é o 12 quadrado, mais y quadrado sobre 169, que é o 13 quadrado. Isso tudo igual a 1, daria para a gente a equação reduzida da elipse apresentada no item C. E de maneira muito parecida no item D, você tem uma equação mais ou menos no mesmo estilo. Os focos encontram-se sobre o y, então os vértices do eixo maior também estão no y. Do eixo menor, consequentemente, estão sobre o x, b1, b2. O que nós conseguimos visualizar aqui é que a distância do centro até o foco é 3, então o C vale 3. Que a distância do foco até o vértice do eixo menor vale 4, então o valor do A é 4. Este aqui, do centro até o vértice do eixo menor, será o nosso B. Aplicando Pitágoras, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, nós sabemos que o A vale 4 e o B é 3. 4 ao quadrado são 16, 3 ao quadrado são 9. 16 menos 9, B quadrado igual a 7. Claro, já vou usar assim, mas se você quisesse achar o B, era a raiz de 7. O que eu vou pensar na hora de escrever? Sobre o x encontra-se o eixo menor, então tenho x quadrado por b quadrado. O eixo menor está relacionado ao b.
mais y² sobre a². Por que eu estou usando o a aqui? Uma vez que sobre o y está o eixo maior está relacionado com o valor do a. Isso igual a 1. Então, x² sobre 7, porque o 7 já é o b², mais y² sobre 16, que era o valor do a ao quadrado, dando 1. E isso encerra o nosso exercício 4. Legal?